Vamos ler um texto, irmãos? Lá em Lucas, capítulo 17. Você observa que há muita indagação sobre a volta de Jesus. Jesus está vindo, Jesus está voltando. E hoje, principalmente, a mídia, ela divulga muito isso. Qualquer coisa que está acontecendo, Jesus está vindo, Jesus está vindo. E muitas pessoas estão vivendo como se isso fosse um pânico, sabe? Algo terrível sobre a terra. E eu quero que você preste atenção. O que significa isso? O que é isso para nós? Então, os discípulos também tinham essa pergunta para Jesus, indagando, capítulo 17 de Lucas e o versículo 20. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de forma visível, de forma com visível aparência. Tá vendo? Não é algo que tu vê. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele. Porque o reino de Deus, ele está aqui, entre vocês. Então, o reino de Deus não está de forma visível. Não é o que o homem cria, não é o que o homem constrói, não. O reino de Deus, ele está aqui dentro. Entenda isso. Daí ele diz assim: a seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá, lá está ele. Não saiam, nem sigam essa gente. Você observa que Jesus estava falando num tempo de muita dificuldade, em que você busca solução em tudo que é porta que se abre. Sabe, dias sedentos. E é exatamente nesse dia que muitos vão seguir de forma errada. Ele disse: virá tempo em que vocês desejarão ver dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou está lá, ou lá está ele. Não saiam, nem sigam essa gente. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu à outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja sujeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu enxofre e destruiu todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ele usa aqui nessa palavra dois acontecimentos, para que você preste atenção no que ocorreu nesses dias. Ele falou uma semelhança com esses dias. Mas vamos começar lá no começo, irmãos, desse texto aqui. Esta inquietação no coração, ela é o que atrai muita gente. Você observa que hoje as pessoas estão buscando os benefícios
que Cristo oferece e não Cristo. E é diferente. Se observa que ele falou que a nossa caminhada com ele é difícil. É muito difícil. Você tem que renunciar. Você tem que guerrear com você. Você tem que enfrentar você. Você tem que travar batalhas aqui dentro. Porque você agora entrou em uma guerra entre a carne e o espírito. Nós somos carne, somos pó. E o nosso desejo da carne é aqui, pois ela daqui veio. Mas o espírito de vida, ele veio de Deus. E agora a decisão está na alma. Se observa que dentro de você, a escolha é sua, a decisão é sua, o direito é seu, o caminho é você que trilha. É a liberdade que Cristo deu. Agora, como saber e escolher? Como saber que direção eu vou tomar? Por isso que você precisa entender que quando você buscar Deus no seu interior, dentro de você, Ele vai te dar a direção certa. E a direção certa, a direção que muitas vezes Deus nos dará, ela é contrária a todos aqueles que nos cercam, que nos rodeiam muitas vezes. Mas é a decisão quando consultamos Deus. Então, Cristo, ele fala algo aqui, dizendo que os fariseus indagavam quando será esse reino. O reino de Deus não é visível, de aparência. Então, as coisas que Deus tem para nós, os nossos olhos, eles não vão ver, os nossos olhos naturais. Então, não adianta alguém dizer, aqui está Deus, lá está Deus, é nesse lugar, é naquele lugar. Não. Ele mesmo disse. Não é dessa forma. Você observa que os discípulos, eles criaram como uma comunhão, ou uma comunhão entre eles de uma família. E eles tinham tudo em comum. Eles viviam de forma que a liberdade que dominava o coração dominava todos. Ninguém era maior do que ninguém. Todos falavam a mesma língua a respeito do Salvador. Sabe? Ninguém importunava a vida de ninguém. Eles se reuniam para testemunhar das maravilhas daquela palavra de Cristo que hoje estava em seus corações. Eles tinham alegria nisso e eles se ajudavam, se davam as mãos como família, se estendendo, alcançando recurso para aqueles que não tinham, aqueles que estavam desprovidos, repartindo o pão. Esse é o reino. É algo que ninguém impõe sobre você, ninguém obriga você, ninguém determina sobre você, porque quando Deus cria o homem, ele disse ao homem, governe. Quando Cristo veio e resgatou novamente esse governo para o homem, ele tirou o governo da mão dos homens e coloca no coração dos que creem. Então o que ele está dizendo? Você é um governo. Quando ele fala que ele conquistou para nós a liberdade, irmãos, é o direito de escolha teu que prevalece. Quando tu não entende isso, tu te mete, como Paulo disse, debaixo de jugo opressores, dominadores. E é por isso que nós estamos vivendo um caos na terra. Que você observa que todos os sistemas de uma sociedade, tanto de governo, quanto de religião, quanto de situação econômica, está tudo dividido.
O homem causou uma divisão, uma separação, e daí ele separa por classe. Aquele que convém a ele, aquele que não convém, aquele que é bom, aquele que não é bom, esse merece tanto, o outro não. Então, a própria palavra diz que a nossa justiça, ela é imunda. A nossa justiça. Porque nós não temos, dessa forma nós nunca vamos entender o que é justo. Então, o que ele está falando aqui, o reino dos céus, não é o que vocês vê. Vocês não vão ver, vocês vão ser o reino. É diferente. Ele está entre nós, ele está dentro de nós. Então, quando você busca agir dentro desse plano perfeito de Deus, você não precisa do sistema da lei. Você é um representante dela. Quando Cristo cumpre a lei, é porque ele não transgrediu em nenhum item dela. Isso é cumprir. Não é que ele apagou, não é que ele anulou a lei, não, ele cumpriu a lei e agora ele chama um povo para cumprir. Então tu não está sob julgo da lei. Tu não está sob esse julgo. Tu é livre. Sabe? Tu tem uma mente aberta para entender o que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que não é certo. Tu não precisa se esconder, tu não precisa fugir, tu não precisa omitir nada, porque tu é o reino de Deus na terra. As tuas ações, as tuas atitudes, as tuas escolhas, elas são a escolha de Cristo. O que Cristo ensinou? Eu não vim fazer minha vontade. Vim fazer a vontade do meu Pai. Então ele está dizendo assim, que quando nós seguimos Ele, dentro da forma de vida, Cristo nos trouxe uma forma de vida, irmãos. Quando tu olhar para Ele, tenha Ele como exemplo, tu não vai errar nunca. Tu não precisa olhar para mais ninguém. Ele é tudo para você, é tudo para mim. Quando eu tomo a vida dele como um exemplo para mim seguir, para mim caminhar sobre as suas pegadas, eu não temo. Pode vir afrontas, pode vir perseguições, pode vir ameaças. Nós somos um reino estabelecido pelo próprio Filho aqui na terra. Então ele está falando que vai surgir muitos que vão dizer, sabe, tá lá em tal lugar, é dessa forma, é daquele jeito, é daquela maneira. Mas, gente, se tu não entender Deus aqui dentro, sabe, a voz que fala contigo, a voz de Deus que fala contigo, ela não é pelo teu ouvir aqui, teus ouvidos, é pelo teu coração. É uma voz que soa de dentro para fora. É uma autoridade, é um poder que dá rumo à tua vida, que aquieta o teu coração, que consola a tua alma, que conforta, que sacia a tua sede. Tu não vai encontrar isso nunca do lado de fora teu. Não. Porque as coisas de Deus estão aqui dentro, gente. Sabe por que Deus colocou dentro de nós? Porque muitas pessoas estão correndo o mundo inteiro falando de Deus, mas se esqueceram deles. Nunca olharam para dentro de si. E são pessoas que estão morrendo aí. Depressão, opressão, ansiedade. Sabe? Eles acham que querem ganhar o mundo para Cristo. E que tem que fazer isso, fazer aquilo. E criaram um monte de projeto disso, daquilo. E o que Cristo falou? Que ele vai... Esse povo, ele disse, naquele dia vai chegar muitos, vai dizer, eu ganhei o mundo, eu profetizei, eu andei por aqui, eu arrastei multidão. E Cristo vai dizer aqui para eles, mas eu não te conheço. Sabe por que Cristo não conhece?
porque nem eles se conhecem. Talvez alcançaram milhões de almas, mas perderam a sua. E ele mesmo disse: de que adianta isso? De que adianta isso? Tu falou de um reino que tu nunca encontrou esse reino. Mas onde está esse reino? Está dentro de ti. Está dentro de ti. Sabe aquele momento que tu tira sós com Deus? Que tu fecha a porta do teu coração? Que tu entra no teu secreto? Que tu se dobra na presença dele? E que muitas vezes te faltam palavras. Te faltam palavras porque a autoridade e o poder dele é tão grande, mas a misericórdia é derramada, o amor de forma tão perfeita, que a imensidão do seu poder, ele se resume dentro do teu coração. E se tu não amar você, não tem como tu amar a Deus. Como que tu vai entender o Criador se tu não entende a criatura? Como tu vai conhecer o Criador se tu não conhece a criatura? Se tu não te conhece, quando a gente se conhece, irmãos, você vai ver que você tem áreas da vida que nós não podemos arriscar. Pensamentos que nós não devemos pensar, permitir. Então, essa curiosidade, Jesus disse: não se deixe levar por isso. Virá tempo em que vocês desejarão ver os dias do Filho do Homem, porque ele estava falando sobre o tempo que ele está ali. Eu vim apenas fazer uma obra, mas ele não ia estar todo esse tempo aqui, mas ele ia deixar em cada coração esse reino. E daí ele disse assim: virá tempo em que vocês desejam ver o Filho do Homem, mas não verão, e dirão a vocês: ele está lá ou está cá. Não saiam, nem digam a essa gente, nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu à outra, assim será o dia da vinda do Filho do Homem. Irmãos, o que é um relâmpago? O que é isso? É uma glória, um poder manifestado. Então você observa assim que esse dia será manifestado um poder, uma glória de uma extremidade à outra da terra. É um poder que atingirá. Você observa que ao mesmo tempo que ele tem algo alimentador, supridor das necessidades de uma planta, ele também é destruidor. Você percebeu? Então esse dia, irmãos, é algo maravilhoso, porque todos verão. Todos verão. Quando ele menciona o tempo de Noé, preste atenção de uma coisa. Por isso, não te preocupe, não te inquiete. Quando Deus manda Noé construir, porque ali viria uma destruição, mas haveria preservação da vida humana e da vida animal. Deus estava preservando a semente humana e a semente animal. Então constrói uma arca. Primeiro processo, entra para dentro. Agora eu te pergunto assim: como que os animais entraram?
o tempo que Noé construiu a arca, mas a hora da conclusão, um pouco antes de anteceder o dilúvio, o que aconteceu? Os animais vieram vindo e entrando para a arca. Por quê? Porque Deus fala, prepara, chegou a hora. Tá vendo? E um por um. Agora eu te pergunto, se um ser irracional entende que é chegado o tempo, que é chegada a hora. Você quer ver uma coisa que está acontecendo no mundo hoje? Concertos, acertos, reflexão, mudança de pensamento, mudança de atitude. Sabe, o homem viveu um tempo de uma correria. Parece que agora estão dando um passo para trás, estão diminuindo, estão se acalmando, estão se aquietando seu coração, porque está chegando o momento em que aqueles que são os escolhidos, Deus começa a falar no coração. Assim como Deus falou com os animais, e aí eles começaram a chegar para a arca, e foram adentrando a arca, porque sabiam que ali estava a preservação da vida, e entrou Noé e a sua família, e a arca se fecha. E foram salvos. Agora ele também fala do tempo de Ló. Só que Ló sai para fora. O tempo de Noé é entrar dentro da arca. O tempo de Ló é sair para fora da cidade. Sair para fora do sistema que te oprime, que te engana, que te maltrata, que te fere. Lê para nós Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quem vai reunir esse povo? Quando ser manifestado como um relâmpago, um poder, uma glória, que todos verão, como um raio que sai do Oriente e se manifesta no Ocidente. Aquilo é fração de segundos, o alcance dele. Então Cristo virá com essa glória. E aí os anjos, que vêm como exército, tá pronto? Vamos, sai daqui. Vem por aqui, esse é o caminho, vem comigo. Tá vendo? Ele nos conduzirá. Ele nos levará em toda a mesma forma que lá, antes de destruir Sodoma, antes de destruir aquelas duas cidades, Deus manda o anjo lá. Vai lá, avisa Jó, tira ele, tira a sua família, a sua esposa, suas filhas de lá. Não olhe para trás. Não se preocupe. Então assim, irmãos, é exatamente isso que vai acontecer. Deus começa a preparar mentes, corações, sabe, sentimentos dentro de ti. Começa a mudar a forma de tu pensar, a forma de tu agir. Esse é o trabalhar, esse é o reino, a palavra viva, dentro de cada coração vai começar a falar contigo. Sabe, tu vai saber a hora, tu vai saber o momento, não é aquilo que vai ser assim, pá, arrebatado e vai ficar aí, vai cair. Não! A palavra diz, os anjos ajuntarão. Os anjos do Senhor ajuntarão os escolhidos. Assim como ele entrou lá dentro da cidade para tirar Jó, por isso que Cristo usou essas duas referências. Assim como o animalzinho entrou para dentro da arca, sabendo que a salvação estava ali dentro, que ali estava segura, e ali, após ali, daria prosseguimento à sua geração.
a sua descendência, a sua raça. Eles foram para dentro. Eles entraram. Noé não buscou nenhum animal. Noé construiu a arca, irmãos. Então entenda assim que a voz de Deus, ela soa dentro de ti. Tu não precisa de ninguém dizer, tu tem que fazer isso para ser salvo, tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer aquele outro. É o que Jesus falou. É aqui que está a salvação, é ali que está a salvação, é desse jeito, dessa maneira. Não. A salvação está aqui. A salvação está aqui dentro. Sabe, do nada, pessoas vão começar a mudar a sua vida. Vão começar a refletir na sua jornada, na sua caminhada. Vão ver o que está certo e o que está errado. Deus vai preparando os corações. Deus vai trabalhando nas mentes. Sabe? Então não te preocupa. Não tenha medo, não tenha pavor. Deus vai trabalhar no teu coração, na tua mente. Deus vai ajustar. Irmãos, quando Jesus disse ferido, cansado, exatamente é isso que nós vivemos, feridos e cansados, ou não? Machucado todos os dias. Todos os dias é imposto uma carga sobre nós, um jugo, uma pressão, uma opressão, que você tem que buscar muita força para um equilíbrio dentro de você. E se você se descuidar aqui dentro, irmãos, cai tudo. Tudo do lado de fora não tem valor se romper aqui dentro. Por isso que Jesus nos ensina que esse reino está aqui, busca ele. Primeiro busca o reino. Ele quer dizer assim, busque primeiro o equilíbrio dentro de você. Valorize você, busque a paz dentro de você. Encontre paz. Encontre vida, encontre alegria dentro, porque o que tem lá fora, tudo passa. Tudo passa, o que tem lá fora não serve de nada para você. Então, irmão, se tu não tiver paz interior, tu nunca vai criar um ambiente de paz. Não vai. Não. Sabe, tu é essa casa. Tu é essa morada do Altíssimo. Tu é o templo. Tu é a igreja. Sabe, se tu não tem comunhão com Deus aqui tu não tem, gente. Se tu não adorar a Deus aqui tu não adora. Aqui tu canta para nós, aqui tu louva para nós, porque a adoração é aqui dentro. É essa que rompe as barreiras e chega à presença do Pai. Se tu não te curvar aqui dentro, não adianta tu andar de joelho. Não. O Senhor diz que todo o resultado é que está aqui dentro, é aqui. Se prostre, se derrame. Impregna no seu coração essa paz, essa alegria, a felicidade. Tu é um poder manifestado, tu é um governo. Só que nós nunca aprendemos isso. Nós vivemos debaixo de um jugo sempre. E tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que andar assim, tu tem que... Governa até a roupa que tu veste, o calçado que tu anda, a cor do teu cabelo. E... Gente, mas e a liberdade que eu tenho? Que Cristo me deu? O importante é você chegar diante do espelho e sorrir para você. O que ele ensinou? Ame a você. Ame. E então tu vai amar o teu irmão. É capaz de te amar como eu te amo. É isso, irmãos. Sabe, Deus não quer nada teu.
Ele quer estar contigo diferente. Deus não te fez para trabalhar para Ele. Deus não te fez para dar nada para Ele. Deus te fez para caminhar com Ele. Para andar, para ver a beleza da criação, para desfrutar de cada momento especial da tua vida, para colocar você nos braços quando você está cansado. Ele quer estar com você.